Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada por clicarem aqui no meu vídeo. Meu nome é Nicole, para quem está chegando agora e ainda não me conhece. E hoje eu vim falar sobre frascos de perfume. Porque, assim, quando a gente fala em perfumaria, a gente sempre está falando sobre fragrância, o cheiro, né? As notas, etc. E não sempre, mas às vezes eu acho que a gente acaba deixando para segundo plano a influência ou impacto que as garrafas por si só têm, né, na hora da gente escolher um perfume. Na hora, né, porque é a primeira coisa que chama a atenção no perfume é a embalagem, é o frasco. Então decidi trazer nesse vídeo uma espécie de lista. Bom, é mais pro final. Um sumário da história dos frascos de perfume, né? Como eles evoluíram ao longo do tempo e o que pode ser considerado hoje em dia alguns dos mais icônicos, porque obviamente o que é icônico ou né, bonito ou chamativo para uma pessoa vai diferir para outra, né? Então, os perfumes que vou mencionar aqui são os que apareceram mais nas listas, né, nos sites que eu pesquisei, foram os que mais frequentemente foram mencionados. Então, essa é a base da minha compilação aqui. E vai ser dividido aqui em 3 partes o vídeo, né? A história dos frascos na garrafa de perfume, o que faz um frasco ser icônico ou a importância, né, do frasco e, por fim, os exemplos de frascos de perfumes icônicos. Então vamos lá. Vamos para a parte histórica. Os primeiros receptáculos ou recipientes de perfumes datam até o ano 1500 a.C., no Antigo Egito, né, que eram jarras feitas de terracota, que continham óleos e ungüentos perfumados, né, que eram usados mais em cerimônias religiosas e pela alta classe da sociedade egípcia. Né? E geralmente esses jarros tinham imagens e formatos dos deuses, de animais, de hieróglifos. Sim, outra coisa, todos os links dos sites de pesquisa e referências vou deixar listado aqui na parte na descrição do vídeo, para vocês depois pesquisarem, e vou encontrar o máximo de imagens para servir de referência e vou ficar postando aqui ao longo do vídeo. Então, os primeiros frascos, os primeiros recipientes foram datados o mais antigo 1500 no Antigo Egito. Aí, com o passar do tempo, né, com o comércio se expandindo lá, norte da África, Oriente Médio, Mediterrâneo, né, a perfumaria foi se espalhando, e eu tô brilhando, porque eu tô suando. Né, novos materiais e tecnologias foram também sendo criadas, foram evoluindo, incluindo a invenção, né? A invenção mesmo? É a criação do vidro, né? Que começou na Síria e com o passar do tempo foi se aperfeiçoando e quando levado para o Mediterrâneo foi meio que realmente se aperfeiçoando o método e a criatividade em Veneza. E o vidro, né, se popularizou para conter os óleos perfumados, os ungüentos. Aí, isso até o que? Século XII, XI depois de Cristo. Só que aí veio a Idade Média. Aí o vidro caiu em desuso, assim como, né, a perfumaria, por conta do cristianismo, aquela questão toda religiosa, da vaidade, etc., né? E também por questões
de higiene, né? Porque na época, né, teve a questão da peste bubônica. Então, as pessoas evitavam água e né, os frascos em si eram evitados, mas queriam continuar usando os perfumes porque acreditavam que isso afastaria as doenças, né, através dos ungüentos, dos cheiros de ervas e tudo mais. Então eles, em vez de usarem frascos, mesmo que pequenos, usavam joias e pendentes que continham os ungüentos. E eles carregavam isso, né, no pescoço, nas mãos. Só que aí passou essa época, aí a partir do século 17, 18, os frascos voltaram a se popularizar, assim como a utilização do vidro, né, vidro colorido, né, e a decoração ficou mais rebuscada também. E não só se utilizava o vidro, mas agora a porcelana também estava sendo usada para fazer os frascos, né, metais, joias, semi-joias eram utilizados, cristais, né, tudo nos frascos. Mas tenha em conta que os frascos não eram frascos grandes, eram frascos relativamente pequenos, até porque o material era caro de se fazer, né, era trabalhoso de se fazer, um trabalho artesanal, manual, assim como os perfumes, né, eram caros de se fazer. Então era tudo em recipientes relativamente pequenos, mas ainda assim super decorados, porque ainda era algo que só a alta classe podia ter acesso, e eram super decorados e em diferentes formatos de animais, de flores, com pinturas de paisagens, de cenas de dança, né? Uma coisa bem lúdico. Lúdico seria... Não, é uma coisa bem... É bem artístico, na verdade, né? Pelo menos eu acho que é bem artístico. E bem individual, porque, de novo, são trabalhos feitos manualmente. E com a virada do século XX, né, os fabricantes de cristais, particularmente da casa Lalique e Baccarat, eles começaram a colaborar com perfumistas ou marcas de cosméticos em uma escala maior, né, para popularizar o uso de cristais na perfumaria, né, pelo menos na época. Isso é tipo o resumo do resumo do resumo que eu consegui compilar em relação à história do perfume. Tem vários sites, principalmente em inglês, falando, né, detalhando melhor essa parte da perfumaria. Né? De novo, vai estar linkado aqui na descrição, para vocês depois lerem, né, por conta própria. Aí vamos para a segunda parte, que é o que faz um frasco ser considerado icônico. Hoje em dia, né, porque os gostos variaram, né, a humanidade mudou meio que vários conceitos em questão de design, né, de material principalmente, né, tudo isso influencia no design de alguma coisa. E no caso de um perfume, né, deixou de ser algo funcional. Né? A garrafa não é mais uma coisa funcional ou relativamente decorativa, né? Porque antigamente era funcional, mas tinha um quê decorativo também. Mas hoje em dia o negócio evoluiu para outro patamar. Né? Que além de funcional e decorativo para o consumidor, para quem está comprando, adquirindo o perfume, a garrafa agora, né, o frasco, tem que ter a função também de transmitir a ideia do perfume e a identidade da marca. Né? Porque o frasco é basicamente virou uma espécie de logotipo do perfume, né? A identidade visual do perfume. É o frasco que vai chamar a atenção do público-alvo, né? Porque não é para todo mundo, né? Os gostos variam, então os perfis e o público-alvo também vai variar na hora de fazer o marketing, né, a propaganda para
né, vender o perfume. Então, o frasco que vai... é a parte visual, é a identidade visual que vai chamar a atenção, vai mexer com a curiosidade, com a imaginação das pessoas, né, que tem que dar uma espécie de prévia, uma ideia prévia de como vai ser, de como é o perfume, só que de uma maneira visual e tátil, não tanto olfativo ainda. Então, um frasco icônico seria aquele que, assim que a pessoa bate o olho, ela reconhece o nome do perfume, né, a qual marca pertence e potencialmente se lembra do cheiro também. E com a tecnologia mais avançada, né, para se criar as embalagens, os frascos, assim como a variedade de material, apesar de que o vidro ainda impera, né, porque não tem risco do... assim, a menos que o perfume esteja exposto, né, ao ar livre, à luz direta do sol, temperaturas e tudo mais, que isso influi na qualidade do líquido. Mas, se bem conservado, o vidro não vai alterar significativamente o perfume, né? Que nem pode acontecer com plástico, ou madeira, metal, etc. Então, mas ainda assim existe muita variedade de material para ser usado na hora de criar ou desenhar um frasco, né? E com essa variedade toda a gente pode criar o formato de frasco que a gente quiser, né? Principalmente em relação à tampa, né? Que é comumente mais fácil de plastificar, né? É mais maleável, moldável. É uma palavra. Então, a criatividade pode correr solta hoje em dia em relação a isso. Porém, de acordo com Pierre Denand, que é considerado o maior designer de frascos de perfume até o momento, porque o cara, em 50 anos de carreira de designer, ele criou pelo menos uns 500 frascos. Né? Ele desenhou 500 frascos para, imagino que basicamente todas as marcas ou casas de perfumaria existentes. E inclusive já contribuiu também com alguns desenhos para a Natura e o Boticário, de acordo aqui com algumas das minhas pesquisas. E de acordo com ele, né, que é tipo a referência em relação a design de frascos, ele acredita que é um declínio na criatividade dos designs de frascos. Então, apesar de ter todo esse potencial criativo em relação ao uso de materiais, né, que permite, né, a gente explorar diferentes formatos, ainda assim, de acordo com ele, há um declínio, tipo, uma estagnação na criatividade. É tipo, todo mundo fazendo referência ou copiando os outros. Aí fica, acho que é um ponto de vista válido, porque realmente, né, dependendo da marca, se vê realmente uma espécie de uniformidade nos formatos, principalmente dos frascos, mas depois a gente chega lá. Então... Pera, me perdi aqui agora. Então é basicamente isso, né? Esses são os elementos que fazem... os elementos principais, diria, que faz que colaboram para um frasco ser icônico. Agora vamos aos exemplos, né, de perfumes icônicos. De novo, os que eu vou mencionar aqui, e só vou entrar em detalhe em alguns deles, os que vou mencionar aqui são os que mais apareceram, né, em maior frequência nas listas de perfumes, né, mais chamativos ou mais comprados, mais famosos e tudo mais, né, que pesquisei na internet. Então, mencionei eles, mas não é uma lista definitiva, definitivamente não. E nem sabe, é só... minha vizinha. É só pra se ter uma ideia, mais ou menos. E sim, a maioria aqui são perfumes importados, né, estrangeiros.
Mas vou mencionar depois alguns dos frascos que eu gosto, né, de perfumes nacionais brasileiros. Mas vamos aqui a lista, até porque o vídeo aqui tá ficando grande, relativamente grande. Então vamos lá. Em ordem aleatória, não tem prioridade nem ordem de importância. Mas para começar, temos a linha Good Girl, né, que é o perfume do sapatinho, né, de estileto. Super, acho que é um dos frascos que eu via em basicamente todas as listas. O Good Girl estava sempre, tipo, no topo, um dos primeiros a serem mencionados, né, de frascos mais icônicos. Acho que já recebeu prêmios pelo design, né. O Good Girl, que é da Carolina Herrera, foi lançado, né, o original foi lançado em 2016, então vai fazer ainda 10 anos desde o lançamento. Até hoje foram lançados 20 flankers, né? Aliás, 19 flankers, né? Mais o original, então 20 perfumes na linha Good Girl. 8 sendo edições especiais ou de colecionadores. Só que no site original, atualmente só tem 8 disponíveis, né? 8 perfumes da linha disponíveis para compra. E assim, a ideia, né, pelo que eu li, é um perfume que levou o frasco, né? Só o frasco levou uns 2 anos para ser né, sair do papel para prateleira. E foram investidos quantos? Acho que 2 milhões e poucos de dólares para fazer o design. Porque assim, historicamente eu lembro de ter visto alguma outra marca ter usado o formato de sapato pro perfume, mas não como a garrafa em si, o frasco do perfume em si, mas sim como a embalagem para conter o frasco. Mas como o formato do sapato mesmo, só foi o Good Girl que eles conseguiram de alguma forma, né, balançar e a questão do peso, né, a anatomia do sapato e tudo mais para ser um frasco utilizável. Porém, é um frasco que aparentemente gera alguma certa polêmica, né, porque, né, pelo que eu li no Reddit, né, no site Reddit, muitos falam que o spray é ineficiente, a garrafa fica caindo toda hora, né, não equilibra, não fica, né, parada em pé. E muitas pessoas acham que é brega ou cafona, né, que é feio até, enquanto que outros acham que é divertido, né, é bonito, né, então realmente apesar de ser meio de, não é divisor, mas ter aí seus opostos, né, de ideias e opiniões, é um perfume que, né, até hoje faz sucesso, né, com cada lançamento novo na linha, o povo já sai correndo e é fácil de reconhecer. É um daqueles perfumes que, de novo, que nem eu falei, você bate o olho, você já sabe qual perfume que é, de qual marca, já tem ideia de como que é o perfil do perfume. Então, é assim, e pelo contexto do tanto de pesquisa que levou para poder criar essa garrafa, faz dele um frasco icônico. Aí a gente também tem o Angel, do Mugler, lançado em 1992. E assim, é um frasco, é um perfume, né? O conjunto todo é icônico porque é o primeiro perfume oficialmente considerado gourmand, né? O gourmand moderno, que não tem notas florais. E o perfume e a garrafa foi desenhado pelo próprio Mugler. E
que veio com um outro conceito que na época, acho que para um perfume estrangeiro, né? Na época era inovador para o povo lá de fora, era refilável. Né? Você podia comprar o refil ou então ir na loja que tinha uma fonte de perfume da Mugler, você podia encher a tua garrafa lá e pronto. Então, então isso daí foi a novidade, né, na época, e até hoje a estrelinha, né, é icônica também, chama a atenção, é aquela coisa bem... gente, calor. Né, é fácil de identificar. Se o perfume é bom ou não, se todo mundo gosta, não, aí já são outros 500, mas que a estrelinha lá, meio torta, eu particularmente acho bonitinho. Não sei se é muito prático de se usar, mas que é bonitinho e é visualmente chamativo, né? Então funciona também como um frasco icônico. Acho que, aliás, quase todos do Mugler, né? O Alien, tem o Aura, tinha um outro que esqueci agora. Eles sabem fazer uns designs bem interessantes. Aí, outro exemplo é o La Vie est Belle, da Lancôme, lançado em 2012. Esse eu tô colocando aqui na lista, mas porque eu percebi que... Porque é mais uma questão prática. Prática, sim. Porque eu, para criar as miniaturas, né, a capinha miniatura aqui dos meus vídeos, eu uso o Canva, né, o aplicativo do Canva. E quando eu comecei a pesquisar, né, para fazer as primeiras capinhas e tudo mais, né, colocava lá garrafa de perfume, frasco de perfume, via um monte, né, para quem usa o Canva sabe, tem os gratuitos, as imagens gratuitas, e tem os que são, você tem que pagar, né, uma inscrição, né, um valor tal, né, o valor profissional para ter acesso a outras imagens, né, mais pontuais ou mais específicas, né, enfim. E as garrafas, quando eu pesquiso as garrafas, você consegue identificar, mesmo os designs mais simples, né, os desenhos mais simples, não necessariamente as fotos, mas só os desenhos, né, tipo os delineados, você consegue ver o da Lancôme, porque tem a fitinha, né, o lacinho do lado. É a garrafa, assim, eu bati o olho e gente, tem a garrafa do Lancôme aqui. O J'adore, da Dior, também. O da Chanel, que esse daí é outro que eu vou deixar mais pro final, porque é outra garrafa icônica. Então, assim, muitos perfumes, né, mais... nem necessariamente mais antigos, mas são tão populares que já caiu meio que no acervo de imagens e fotos, né, de aplicativos como o Canva, ou então, né, eu acho que do Getty Images também, né, que servem como referências de imagem. Então, para ver como, né, realmente é influente, né, o design das garrafas. Temos o Pepe Jeans, For Her, lançado em 2018. Esse daí eu nunca tinha ouvido falar, mas caiu umas 2, 3 vezes nas listas. E eu, gente, que perfume é esse? Eu vi, era formato de copo de martini, que também olha assim, gente, como que funciona esse perfume, parecido com, né, não diria que parecido com Good Girl, mas a ideia meio que parece, acho que tá no mesmo nível. Tem o Toy Boy do Moschino, lançado em 2019 em formato de ursinho de pelúcia. Tipo, quem que tem a ideia de fazer um brinquedo, uma garrafa de perfume? Tá na mesma... Então, sabe, são perfumes, assim, que trazem... representam realmente a ideia da marca e, ao mesmo tempo, dão a ideia ou, né,
trazem a personalidade do perfume, né? Uma coisa, né? Um perfume divertido, um perfume, sabe? Essa é a função do frasco. Para terminar aqui, né? Outros perfumes, outros frascos icônicos, tem os bustos do Jean Paul Gaultier, né, que é só os torsos, masculino e feminino. Tem o Scandal, que tem as pernas femininas viradas para o ar. Tem o perfume Phantom, né, que é o robozinho do Paco Rabanne, que também virou icônico. Tem o Poison, da Dior, de 1985, que é o formato de uma maçã, né, que é utilizado em toda a restante da linha do Poison. E, obviamente, temos a Chanel, que não tem como não falar de frascos de perfume sem mencionar a Chanel número 5, porque simplesmente é um dos perfumes não só mais usados, mais caros, mas mais influentes também, não só no mundo da perfumaria, mas no mundo do design gráfico, acho que dá pra dizer isso. Porque revolucionou. Foi assim um marco divisório, uma linha divisória no design e na perfumaria, né? Que foi lançado na década de 20. Esqueci agora se foi 21 ou 25. Década de 20, com certeza. E que foi assim aquele divisor de águas, porque na época, né, na década de 20, os perfumes eram tudo, né, ainda aqueles frascos mais rebuscados, altamente decorados, né, cheio de relevos e cores, e uma coisa meio rococó com Art Nouveau e tudo mais. Então, apesar de que estava tendo já alguns designs mais simples, né, mais influenciados pelo movimento Art Deco, né, que é um pouquinho mais geométrico, mas ainda assim o Art Deco, por mais geométrico que fosse, ainda tinha suas várias decorações. E com só que o Chanel número 5, a Chanel decidiu não, uma coisa mais simples, minimalista e funcional. E que é só aquele quadrado clássico que a gente reconhece até hoje, que é utilizado em, acho que na maioria, quase todas as linhas, não todas, porque a linha Chance da Chanel é mais arredondado, mas tipo Mademoiselle também é um quadrado simples, acho que o Gabrielle, que tá na capinha aqui do coisa também, do mesmo formato. Então assim, o Chanel número 5, acho que seria a garrafa mais icônica, não tem como discutir. Eu particularmente não gosto do perfume, eu não me dou bem com ele, não gosto nem dele, tenho problema com a marca também, porque a história é meio assim, mas eu não vou negar, né, nem fazer pouco caso da influência que o perfume em si tem. Então, eu reconheço e tá tudo certo. E é basicamente esse os perfumes. Aqui no Brasil, alguém aqui nos comentários, algumas semanas atrás, tinha falado sobre aqui no Brasil, né? Um frasco aqui do Brasil. Assim, o Botica 214, né? O formato do Botica 214, que concorda, é bonitinho, né? Aquela coisa um pouquinho mais... Não é nem o formato, pra mim não é nem o formato, é o relevo, né? Que parece semi-joia, diamante, alguma coisa assim. Bonito, concordo. O Botica 214 tem um frasco bem bonito. Eu gosto muito também dos Luna, da Natura, principalmente os menorzinhos mais achatados, que é um pouquinho mais assim. E tem os Luna e o Una também, que é os cubinhos, né? Também acho bonitinho
as garrafas. Acho que também é fácil de identificar, de reconhecer, de ter a ideia da qualidade do perfume, apesar de que muitos, né, há variedade em relação ao líquido, mas você sabe mais ou menos o que você está adquirindo com os perfumes. E é basicamente esse o final aqui do vídeo. Espero que tenha sido interessante e que a minha exposição tenha sido clara, apesar de algumas divagações. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e do conteúdo. Se gostaram, deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam se ainda não tem inscritos, comentem, né? Deixem seus comentários aqui em relação ao conteúdo, né? Se vocês aprenderam alguma coisa nova, quais frascos que vocês concordam, discordam de serem icônicos, né? Se deixei algum de fora aqui da lista dos mencionados, deixem aqui nos comentários que vou adorar saber, né? Descobrir potencialmente novos perfumes. E é basicamente isso. Obrigada por assistirem até aqui. Espero novamente que tenham gostado. Façam Paranauê todo do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.